descoberta arqueológica no cume da Serra do Louro, perto do Castelo de Palmela, levanta novas pistas sobre o passado islâmico na Península de Setúbal. Nós estamos realmente aqui no Alto da Queimada, o sítio arqueológico islâmico que começámos a escavar já há alguns anos, antes de 2000, e imediatamente se começaram a encontrar estruturas de época islâmica, emiral e califal. Concluindo-se após várias campanhas que realmente a ocupação deste sítio se estende até ao início do século XI. E não mais. Era uma alcaria, uma pequena aldeia muçulmana, mas, surpreendentemente, as escavações revelaram uma estrutura que terá sido de um edifício religioso, talvez uma pequena mesquita. É algo único no território português, porque estruturas destas não são comuns em espaços rurais. Estamos, portanto, no compartimento que consideramos o principal dessa pequena mesquita rural, embora com compartimentos anexos que estão correlacionados. E identificamos, embora como podem observar, estruturas sempre muito toscas, de construção muito tosca e rudimentar, a definição dos mirabos que correspondem às duas principais fases de ocupação, o século IX e o século X, ou seja, o Emirato e o Califado. Ainda não há resposta para muitos pormenores como estas estruturas circulares e nenhuma fonte escrita da época refere algo sobre uma povoação na Serra do Louro. Para toda esta região, são muito escassas as referências. Para toda a região da Rábida e mesmo Palmela. Palmela só aparece citada, o Castelo de Palmela, em fontes já muito tardias, do século XIV, que se referem a acontecimentos anteriores. Nas encostas e no vale, ainda hoje, como há 800 anos, se cultiva a terra e se criam rebanhos. A localização se prende, obviamente, também com critérios defensivos. Mesmo podendo estar aqui situada uma população rural, e encontramos vários testemunhos que o comprovam, de equipamentos ligados à agricultura, a verdade é que nas encostas e no vale que se segue, tanto deste lado como do lado norte, a agricultura encontra terrenos muito propícios. Não só a agricultura como a pastorícia. O facto de se situar aqui no cume da Serra do Louro, portanto na pré-Rábida, terá a ver realmente com critérios defensivos que nestes períodos faziam todo o sentido, sobretudo pelas incursões frequentes dos normandos, dos vikings, que assolavam toda esta costa, e até os próprios conflitos internos islâmicos, não é? Dos vários poderes. O que é certo é que esta alcaria se relacionava estreitamente com o Castelo de Palmela. Todas as peças encontradas são absolutamente do mesmo tipo das encontradas no castelo e não parecem pertencer apenas a uma população rural. O facto de haver um espaço religioso indica que, eventualmente, um dignitário se alojava aqui. A cerâmica de verde e manganês era a mais luxuosa na época, por exemplo, e não era de todo usada em casas camponesas. Fontes da época falam de ribates na Rábida, dizendo que Al-Rabit é um território de ribates. Conotado com o fator defensivo e o fator de prevenção de ataques, ou pelo menos de vigilância, sem dúvida que este espaço pode também relacionar-se, e são hipóteses que se colocam, com os ribás de que se fala e do que aí sim falam as fontes para a Rábida, dizendo que a Al-Rábita é realmente um território de ribás. Não se sabe quantas pessoas viveram aqui, mas tratava-se de uma população marcadamente rural, como de resto se verificou durante séculos nesta comiada e até hoje. A população islâmica construiu de raiz os seus espaços habitacionais, aproveitando o afloramento rochoso. Se repararem, toda a linha de afloramento está cortada para funcionar como uma das paredes das habitações, e depois construíram-se então grandes espaços habitacionais retangulares, com pequenas células que nós pensamos que poderiam ser, em alguns casos, como veem aqui, embora aqui
poderia não ter bem essa função, que serviriam de armazenamento, de espaços de guarda de gado, de espaços de guarda de cereais, e também aproveitando, em alguns casos, outras estruturas para condução de água, como se pode ver depois ali mais à frente. As escavações prolongaram-se por vários anos, mas agora estão paradas. Investiu-se no restauro e a recuperação do sítio, que já estava a ficar degradado pela vegetação. Sendo tão pouco conhecidas estruturas semelhantes a esta, há que preservar para poder então continuar com os estudos. Se optou, nesta fase, por investir sobretudo em recuperação, em restauro do sítio, porque estava a ficar degradado, e isso é uma prioridade da arqueologia e do município de Palmela, obviamente, para conseguir manter esta alcaria, que no fundo é uma estrutura rara do período islâmico, conservada dignamente. Esses trabalhos consistiram essencialmente, numa primeira fase, em fazer a limpeza do sítio, a remoção de ervas, a remoção de alguns sedimentos que entretanto se depositaram, e depois avançando para ações de conservação e restauro mais efetivas. Portanto, tentámos estabilizar ao máximo as situações mais urgentes, de estruturas que tinham derrocado, de alguns elementos pétreos que estavam na iminência de cair. E com certeza que convém que quem passe por aqui respeite o sítio e, por exemplo, não caminhe sobre as estruturas. Exatamente, porque o caminho que atravessa a serra permite uma boa visibilidade dos vestígios arqueológicos, mas depois há ainda também todo esse trabalho a nível da interpretação e visitação do sítio que temos que desenvolver, ou seja, criar condições para a criação de um roteiro interno de visitação do sítio. Esta intervenção envolveu botânicos do Instituto de Conservação da Natureza, arqueólogos e técnicos de conservação e restauro.